Já o processamento, né, é em tempo real, né? A gente falou quando a gente precisa coletar dados em tempo real, né? Principalmente se estiver falando de banco de dados relacionais aí, a gente precisa do que seria o log de transação, né? Ou seja, a durabilidade, tá? Então isso já está fixado na cabeça de vocês. Então a gente tem algumas ferramentas que podem nos auxiliar, né, no uso do streaming, né? Então a gente tem ali o Kafka e o Confluent, que é uma plataforma de streaming distribuída, consegue processar milhões de eventos por segundo, tá? Só que o papel dele é só mensageria, né? Ele recebe a mensagem. Ele não faz transformação, ele não faz nada disso, tá? Eu tenho ali também o Apache Flink, que é um framework de processamento, né, com garantias de exatidão. Então, por exemplo, ele suporta uma semântica exactly once, ou seja, somente uma vez. Então, ele garante que um processo vai ser processado somente uma vez. Por que ele tem essa garantia? Porque dependendo da regra de negócio, você vai precisar especificar essa semântica, tá? E é interessante porque pode acontecer, por exemplo, no caso do Kafka, eu fazer uma releitura no Kafka e ele me trazer um dado que ele já me entregou, tá? No Flink isso não aconteceria. Então nós temos ali o Apache Flink, né, que a gente já falou, e temos ali o Spark Streaming, tá? O Spark Streaming, vocês vão usá-lo aí, na maioria das vezes, para fazer micro-batching ou para análises mais complexas, tá? Ou quando vocês precisam integrar machine learning. E temos bancos em tempo real, né, com soluções ali, como o caso do ClickHouse e do Pinot, que ajudam ali a fazer... O próprio Druid, né, o próprio Druid também é outra ferramenta para isso, a fazer ali queries analíticas com baixa latência, tá? Então nós temos ali, né, a comparação, né, entre o Spark Streaming, o Kafka Connect e o Apache Flink. Então nós temos ali que o Spark Streaming, ele é importante, né, para processamento de microbatch. Ele tem ali uma capacidade, né, de latência de segundos a minutos. Ele tem uma integração nativa, né, com APIs Spark. E ele é ideal ali para fazer machine learning, né? E ele é stateless por padrão, tá? O que é stateless, né? O stateless é que ele não salva o estado. Isso significa que cada requisição, cada chamada, ele não se lembra do pedinte, né? Ou seja, não se lembra quem fez a requisição, tá? O Kafka Connect, ele é um framework de integração, né? Que fica embutido ali no Kafka. Ele tem foco em conectores de entrada e de saída, ou seja, ele conecta, né, diretamente no sistema, por exemplo, no Hadoop da vida, sem precisar passar por um Spark da vida ou por um Flink. Tem capacidade de ter escalabilidade horizontal, e ele é ideal para ingestão e para exportação de dados, né, principalmente quando você precisa receber dados em lote. E configuração dele é declarativa, né? Você define lá uma configuração falando de quanto em quanto tempo, que você vira bem e fala assim, olha, a cada 5 minutos, você escreve no meu banco de dados. Ou, a cada X megabytes, você escreve no meu banco de dados. Então, você força ele a tomar uma ação baseada em algumas regras, tá? Aí tem o Apache Flink, né? Que ele é basicamente um processamento verdadeiramente contínuo, tá? Ele tem latência em milissegundos, então ele responde de maneira extremamente rápida, né? Ele faz CEP, né? Processamento de eventos complexos. E ele tem um gerenciamento de estado, então ele sabe o estado do evento, tá? Se ele foi entregue, se ele não foi entregue, se não sei o quê, etc. Ele tem um conceito de uma semântica chamada exact once, exatamente uma única vez, ou seja, se ele entregou, ele não vai entregar de novo. Então, ele garante, né, a unicidade. E ele é ideal para aplicações em real time, né, em tempo real aí. Então, a escolha entre essas tecnologias vai depender de necessidades específicas
Então, o Flink aí para processamento de baixa latência, o Kafka Connect para integrações e o Spark Stream para análises complexas e integrações com Machine Learning. No nosso exercício, né, no nosso material de aula, né, que a gente usou para fazer os nossos exercícios, a gente usa o Kafka Connect para fazer a parte de streaming, tá? Aí depois a gente vai, não hoje, provavelmente, mas nas próximas aulas, a gente vai fazer isso ao vivo aí para a gente entender, tá?